Paz e graça a todos, e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Bom, eu tenho uma análise referente a um vídeo que eu recebi, que eu gostaria de fazer com vocês. Mas antes de iniciar, eu faço 2 convites a vocês. Primeiro, visitem o meu outro canal chamado Olhos Iluminados no Evangelho. Lá nós estamos fazendo uma análise bem detalhada nas palavras dos cultos da congregação cristã no Brasil. São detalhes que passam desapercebido pela Irmandade e nós fazemos essa análise com base nas Escrituras. Então, Olhos Iluminados do Evangelho, vocês podem procurar lá e se inscrever no canal. Segundo convite é procurar a minha página no Facebook, Reflexões por Michael Oliveira, e também clicar lá em estar conosco ali naquele grupo também, ok? Então esses 2 convites já feitos. Eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo, que eu tenho uma informação muito importante para passar no final do vídeo, certo? Então vamos lá. Então o Dr. Ricardo Adam, ele mostrou no vídeo dele um conteúdo referente aos tópicos e ensinamentos 2021 somente para anciães. Tópicos e ensinamentos que foram feitos à porta fechada, tópicos e ensinamentos que foram feitos para colocar uma rédea nos anciães. Nós tivemos aí recentemente vários casos de líderes religiosos, seja cooperador ou seja ancião, que foram destituídos dos seus cargos sem uma justificativa prévia. Nós tivemos o caso do Marcos do Real, nós tivemos o caso do Wagner do Uruguai, nós temos vários outros casos, o irmão lá na Bolívia, inclusive, que ele veio a público e ele mostrou tudo aquilo que acontece de podridão no meio do ministério, e até a questão de metas, que eles trabalham com metas, cada igreja tem uma meta a se atingir, né? Assim como a Universal, assim como várias outras igrejas, a congregação também tem metas, precisa se atingir aquelas metas, ok? Então, nós tivemos aí esses casos aí recentemente, agora nós temos o caso aí no Piauí do ancião Antão, né, que foi destituído do cargo dele, foi retirado a carteirinha. Eu recebi uma informação de que esse ancião foi retirado do cargo dele porque ele estava atendendo um culto e esse culto virou um alarido só e ele pediu para as pessoas, isso eu não sei se é verdade, mas eu recebi essa informação de que ele pediu para retirar a máscara. Eu acho que isso não procede, mas eu recebi essa informação, tá? E se for por conta disso, que ele foi destituído do cargo dele, aí fica uma pergunta, né? O ancião presidente da congregação, no meio da pandemia, ele falou: venha congregar que aqui é o melhor lugar, que aqui não se pega vírus. E ele pegou dentro da igreja. Ele pegou inclusive em uma determinada missão que ele foi, né? Então, ele chamou as pessoas para vir para dentro do templo, e lá dentro do templo as pessoas se contaminaram com o vírus. Inclusive foi feito reuniões e reuniões ministeriais, e quantos anciães que foram para essas reuniões e pegaram o vírus lá dentro. Isso tudo porque o ancião presidente mandou fazer reuniões. Ele aprovou as reuniões. E hoje briga aí contra o governo, falando que o governo fez uma medida para colocar o povo na rua, mas e o ancião presidente da congregação fez diferente? Ele fez igual. Tá? Então, responsabiliza um ancião por supostamente pedir para retirar a máscara no meio do culto, mas não responsabiliza o outro que ordenou que as pessoas pudessem já congregar e que pudessem ser feitas reuniões ministeriais. Isso é para não parar a ferramenta da congregação, que é o quê? É a máquina do dinheiro. Porque eles não estão preocupados com você. Porque se ele tivesse preocupado contigo, ele teria ido visitar você na sua casa. Mas não. Ele mandou você ir no templo no sábado e mandou você ir no templo também na época de pandemia. Para quê? Para arrancar o dinheiro do seu bolso.
É assim que funciona a congregação. Todo final de contexto, seja em tópico de ensinamento, seja na palavra, seja no testemunho, é tudo para a finalidade do bolso deles. O bolso dos líderes. Ok? Ah, Michel, mas esse dinheiro vai para pagar os anciães? Não, o ancião não tem salário. Vai para poder pagar essas empresas mesmo, as empresas que trabalham para a congregação, vai para poder pagar as viagens de anciães para tudo quanto é lugar, vai para bancar banquetes dentro do Brás ou em qualquer outra congregação. Às vezes você vê lá um dia de uma manutenção na igreja, vai 10 pessoas para fazer a manutenção. E aí, na hora do almoço aparece 50, mas peraí, não fizeram só 10 pessoas, não fez a manutenção, por que 50 vai almoçar? Porque é a família dos caras. É a família deles, do ministério, que vai lá almoçar às custas do povo. Às custas da coleta. Então, por isso que existem metas. Existem regras para os anciães. E é essa regra que vai começar a apertar a partir de agora. Em todas as empresas, seja de médio e grande porte, funciona da seguinte forma. Você tem um gerente dentro do estabelecimento, abaixo dele você tem um supervisor e abaixo do supervisor você tem os seus liderados, certo? É assim que funciona a pirâmide de uma empresa de médio, e uma empresa de grande porte ela já tem vários gerentes e coordenadores, enfim. Fora da empresa nós temos um gerente regional. Por que eu estou explicando isso? Porque precisa ficar claro para vocês como que a congregação ela deu um salto agora. Ela deu um salto muito importante. Antigamente, os casos de corte de liberdade de anciães, por exemplo, eram feitos por anciães regionais. Eram feitos, por exemplo, tinha um caso com um determinado ancião mais novo, um ancião regional tratava do caso. Hoje, não funciona mais dessa forma. Agora, todos os anciães, todos os casos de anciães, eles são tratados diretamente com a senzala do Brás. Então, a senzala do Brás é como se fosse a descarga do troço que está lá dentro, certo? Então é onde fica o podre mesmo, é onde vai ser levado o podre, e lá o podre vai ser resolvido somente por meia dúzia de caras que estão ali, que regem toda a nação da congregação. E eles ainda dizem, ninguém é mais feliz do que nós. Inclusive foi cantado até o hino que foi cantado no culto de hoje, estou com Jesus meu Senhor, vou vencer, né? Eles falam que vai vencer, né? Muito, muito legal isso. Então, nós temos aí essa questão, que a congregação ela passa agora a dar esse salto, onde todos os casos agora são regidos diretamente pelo Brás. Por quê? Porque pelo Brás você tem a possibilidade de menos erros. Como assim menos erros? Porque lá tem advogado. Quando chega uma causa no Brás, ela já chega mastigada por um regional. O regional não deu a sentença dele, mas ele vai passar para os anciães lá, para que os anciães lá possam conversar com os advogados para poder colocar uma parede, né, como se fosse eximir a placa da congregação de qualquer tipo de transtorno futuro. É assim que vai funcionar agora. Isso tudo, para defender a placa, eles estão centralizando todos os casos agora no Brás. Então, esse ancião mais novo, por exemplo, ou seja, até o mais velho, que não seja parte da cúpula lá dos anciães mais antigos, dos demônios mais antigos do Brás, esses vão ser levados até o matadouro, e quando chegar no matadouro, sem defesa nenhuma, eles serão destituídos do cargo, assim como fez com o ancião Antão. Tirou simplesmente a carteirinha e falou, amigão, a partir de hoje não tem mais conversa. A partir de hoje pode chorar com a sua família. É assim que funciona. Sem condições do ancião dele dar uma resposta, dele poder mostrar a sua verdade também. Certo? Então, nós temos que ter esse entendimento que a congregação está dando um salto para quê?
para que ela possa se eximir de processos, porque o número de processos está muito grande e está aumentando o volume de processos de anciães e cooperadores que estão processando a congregação por maus tratos, por maus entendimentos. Então, assim, nós temos que entender esse conceito. O outro conceito que nós temos que entender nesse caso é o seguinte: a congregação virá público por intermédio desse tópico de ensinamento e falar que não é culpa dela de anciães perderem a liberdade e da irmandade perder a liberdade. Não é culpa dela. Então, por exemplo, Jesus de Nazaré, quando ele foi interrogado referente a Maria Madalena, ele teve a possibilidade de lançar a pedra na mulher, assim como Moisés também fez lá atrás. Mas não, ele lançou a pedra, mas ele lançou a pedra no chão. Qual era o único que não tinha pecado ali? Era ele. E ele falou a frase: atire a primeira pedra quem não tem pecado. Então ele deu uma ordem para ele mesmo, e ele mesmo atirou a pedra, mas ele escolheu fazer diferente que Moisés. Ele atirou a pedra no chão. E aí ele olhou para a mulher e falou: cadê os teus acusadores? O ponto que eu quero chegar é o seguinte: enquanto Jesus de Nazaré ele deu liberdade para a pessoa, nós temos do outro lado o ministério da congregação que tira a liberdade das pessoas. E não é só a liberdade de orar e testemunhar e contar uma maravilha ali, que eles chamam de maravilha, né? Às vezes o cara dormiu no volante, capotou o carro, ele saiu vivo. É uma maravilha. Deus me livrou. Deus me ama. E aquele outro cara que você bateu na traseira dele e esse cara veio a perder a vida? Ah, esse aí tá no Lago do Fogo do Inferno. Não, Deus me livrou. Eu dormi no volante, Deus me livrou. É assim que funciona mais ou menos. Por exemplo, eu fui no facultativo, nessa pandemia, eu tive aí um problema de saúde, eu tive Covid, fui no facultativo, o facultativo me deu uma injeção, me deu um remédio, enfim, me curou. Não, e Deus me libertou. É assim que funciona. Então, para essas questões, vocês acham que vocês têm liberdade na congregação de orar, testemunhar. A verdadeira liberdade, ela está aqui do lado de fora, onde você pode se divertir, dar um sorriso, conversar aquilo que você quiser. Você pode ler o livro que você quiser, você pode assistir o que você quiser, dentro da sua ética e da sua moral. Você constrói isso em você, em Jesus Cristo. Mas na congregação são eles que constroem dentro de você. Eles colocam o parecer de um ancião dentro da sua cabeça e você fica sendo um boneco deles. Você fica parecendo eles. A mulher copia as irmãs da obra da piedade, copia o jeito de ser, a forma de falar, ser submissa, ser agredida, ficar calado, entregar na mão de Deus. O homem, ele abaixa a cabeça porque eu tenho que ser submisso ao ancião, os anciães mais velhos, os diabos da congregação cristã no Brasil. Então, nós temos essas vertentes, né? E aí eles vêm aqui falar que eles não têm culpa de que as pessoas perdem a sua liberdade. Nas empresas, existe uma narrativa que é o seguinte, que inclusive eles colocam essa cultura na cabeça das pessoas, tá? Nas empresas. Eles falam assim: não é o funcionário, não somos nós que desligamos o funcionário. É o funcionário que perde a sua possibilidade de transitar. É como o ancião presidente falou, perde a capacidade de transitar ali no meio. É o linguajar daquele ancião. Inclusive vocês podem observar que esses tópicos de ensinamentos, eles são baseados naquilo que o ancião falou por várias vezes. Ele falou: olha, se eu tenho um carro grande e você tem um fusquinha, anda do meu lado. Se você andar na contramão, você pode colidir. Então ele passou por várias vezes esses pitacos falando: olha, você está pintando a igreja de modo diferente, você está querendo abrir, você está querendo fechar enquanto nós queremos abrir a igreja, você está indo na contramão da minha fala. Então o que foi implantado agora foi aquilo que já foi falado nos cultos online. Então a congregação ela apertou as diretrizes para os anciãos para que eles possam estar dentro da forma e falar a mesma linguagem deles. Entende?
Então o cara que tem um canal no YouTube, ele não pode, por exemplo, figurar no meio, porque ele praticamente já é um pecador, ele tira a liberdade do cara. Porque na congregação é o seguinte, o cara que tem o ministério, o cargo, se ele perde, a igreja inteira já acha que ele é pecador, já trata ele como pecador, e ele próprio já se enxerga como um lixo, aonde a grande maioria acaba saindo da congregação. Certo? A grande maioria acaba saindo da congregação por conta disso. Porque não aguenta o jugo pesado da Irmandade. Tá? Então, nós temos aí muitas questões que acontecem nesse meio que a gente precisa tá de cabeça aberta para entender todos esses projetos da congregação cristã no Brasil. Tá? Qual é o nosso trabalho aqui na Reforma? O nosso trabalho não é falar para você ir lá tomar Santa Ceia curvado diante do ancião. Porque na Escritura se fala que foi o próprio Jesus que se curvou diante dos discípulos. Mas eles fazem vocês se curvar diante deles. Entende? Então o nosso trabalho aqui não está para arremeter vocês a ir para o templo para serem liderados por eles. E quem faz isso, pior é. Pior ensinamento. Por quê? Você critica a congregação, você fala da doutrina, mas manda o povo ir lá servir na doutrina da congregação. Então é pior. Então a reforma ela vem para trazer isso. Ela vem para trazer essa reflexão na tua cabeça. Reflexão de você poder pensar, analisar, refletir, criticar, julgar, segundo as leis do país e segundo a dignidade, a ética e a moral. Certo? Então, nós temos que ter esse entendimento porque a congregação ela tira de nós. A cada instante que a gente vai lá no culto, supostamente buscar uma palavra, porque não se tem relatos na Bíblia constando que um discípulo foi buscar uma palavra na boca de Jesus, sendo que ele era a palavra, o verbo se fez carne. Não se tem relato de que o apóstolo Paulo foi buscar a palavra na boca de Jesus, ou que Pedro foi buscar a palavra na boca de Jesus. Mas na congregação eles colocam que eles são a palavra e que eles são o verdadeiro Jesus. Porque Jesus continha nele a palavra. Hoje existe até uma briga aí, porque a Bíblia é a palavra. Não, Jesus era a palavra. Até hoje. E ele fala que quem come dele nunca vai ter fome. Tem pessoas que comem muito da Bíblia e fica comendo da Bíblia e fica julgando pessoas. Olha, porque no Velho Testamento é escrito isso. Não. Quem come de Jesus, do Espírito de Jesus, não tem fome e não julga, porque ele não julgou, então nós não julgamos. Ok? Então, nós temos que ter essa luz de entendimento. Tá? Então, tem muitas pessoas que colocam, inclusive tem mulheres que estão tendo mais autonomia, que a gente tem visto aqui na Reforma, mulheres que estão tendo autonomia de colocar os seus comentários, mulheres que estão tendo autonomia de fazer vídeos, mulheres que estão tendo autonomia de participar de lives, de mostrar as suas reflexões. Tem outras que não estão tendo tanta autonomia assim, que estão assistindo os reformistas dentro de um quarto, mas estão se libertando. Isso é positivo. Entendeu? Então o nosso trabalho é ensinar o povo a pensar. Tá? Então eu acho que isso está chegando na ponta. Eu acho que o nosso trabalho ele está chegando até vocês e vocês estão trazendo também conteúdos maravilhosos por intermédio de quê? De comentários. Vocês são a luz da reforma. Tá? Então, saber que a CCB é uma sinagoga, uma sinagoga judaizante, né? Isso é claro, é nítido. A congregação ela trabalha nas épocas de Moisés. Tá? E nós sabemos também que os ricos eles tratam com beijinho e abraço, e os pobres é a paulada. Por exemplo, nós temos aí, recentemente no estado de Goiás, um mega empresário cujo filho foi levantado aí para o ofício ministerial. Tá? Então, como assim? E o pobre? Por exemplo, o Cláudio Marcelo não contou que ele foi na casa de uma moça cega, deficiente visual? Por que não levantou o pai dela para o ofício ministerial, sendo um homem já experimentado pela vida? Não. Eles acham por melhor colocar uma pessoa que
seja filho lá da alta cúpula, que inclusive é amicíssimo do João Dória, enfim, tá? Então, os anciães vêm destruindo a moral das pessoas, a dignidade e o valor. Como que eles fazem isso? Por intermédio dessas questões de tópico de ensinamento e principalmente pela palavra. É na palavra que os caras eles pegam e manobram a massa. É na palavra que eles pegam a pessoa pelo cabresto e eles tiram, eles hipnotizam a pessoa na palavra e eles colocam que aquilo ali é enviado por Deus. É essa palavra que está acima dos tópicos de ensinamentos. Porque tem muita coisa que não está no tópico de ensinamento que é pregado na palavra. Tem muita coisa que a gente fala aqui, que tem muita gente que fala, mas não tem tópico de ensinamento sobre isso. Não, é porque é na palavra que eles falam. Mas como é que você vai provar? Agora nós estamos provando por intermédio de quê? Das pregações gravadas deles. Né? Nós estamos trazendo isso a público e as pessoas estão se questionando cada vez mais. Tá? Então, um conselho que eu dou a vocês é: cuidem da vida particular de vocês e saia do engano. Saia dessa hipocrisia, saia dessa mentira. Saia disso, porque isso é lixo. Isso é tóxico. Cuide da vida de vocês. Não deixe o ancião meter o bedelho. Não deixe o ancião meter a colher na vida de vocês. Se eles tiram a liberdade de vocês por qualquer tipo de desvio de conduta, então tire a liberdade deles também de poder conduzir a casa de vocês. É simples, a matemática é muito clara. Tá? Então, os tópicos de ensinamentos, eles são um verdadeiro veneno, sim. Porque é no tópico de ensinamento onde eles concretizam as regras. Certo? Eles tiram de você, por intermédio do tópico de ensinamento, eles tiram os seus braços e as suas pernas. E a tua língua também. Então, quantos casos que foram comprovados, quer dizer que não foram comprovados, e o próprio ministério tirou a liberdade. Quantas pessoas no passado que até tentaram até tirar a sua própria vida por causa desse tipo de julgamento dos anciães, e muitas vezes eles colocaram até para o próprio povo julgar, e o povo excomungou muitas pessoas de dentro da igreja, porque o povo é maldoso. Vocês podem observar aqui nos nossos vídeos que o povo da congregação cristã no Brasil, a grande maioria, não estou falando todos, mas a grande maioria se comporta muito mal nos vídeos dos nossos colegas e nos meus vídeos também. É porque eu excluo, porque aqui eu não dou chance. Aqui eu não dou chance para você vir falar aqui. Tá? Eu não dou chance. Ok? Então, as injustiças, elas sempre vão ocorrer. E agora vai ficar muito mais forte a injustiça. Por quê? Porque agora o seu caso, ele vai ser passado para o Brás. Ele não vai ter primeira e segunda instância, como diz o Adam, e isso é uma verdade. Ele vai ser passado para a última instância, e lá na última instância eles já vão ter direto os advogados, juízes, enfim, para poder te julgar e colocar você na cova dos leões e te estraçalhar mesmo. Tá? É dessa forma que funciona os tópicos de ensinamento, para colocar medo mesmo no ancião, para ele se sentir amordaçado e falar assim: olha, sou servo inútil mesmo, pode açoitar 40 menos uma e eu tô aqui para servir ao Brás mesmo, ok? Então, isso que eu queria passar para vocês. Antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de passar para vocês aqui também um caso, tá? Eu recebi recentemente aqui uma informação e eu fui averiguar essa informação referente à nossa irmã Sara. Acredito que todos conhecem a irmã Sara, que ela tem um canal aqui no YouTube chamado Sara Direto ao Ponto. Ela está passando por um momento muito difícil na parte material e espiritual. Tá? Ela perdeu recentemente o marido na frente da igreja de Sumaré. A vida dele foi ceifada por bandidos. E, infelizmente, ela teve que mexer com parte de advogados, tirar a moto do esposo lá que ficou apreendida, teve que tirar e arcar com o custo. E ele era a única fonte de renda de casa. E ela está passando por um momento muito difícil mesmo. E não foi só uma pessoa que entrou em contato comigo, não. Foram várias pedindo minha ajuda. Tá? Bom,
eu entrei em contato com ela, conversei com ela e pedi para ela se eu poderia repassar esse caso para os meus colegas aqui da Reforma. Então, nós já tivemos algumas pessoas que entraram em contato com ela, que eu passei o contato e também fizeram a sua oferta, tá? Então, inclusive foi até o caso do Carlos Reinar, por exemplo, e o irmão Marcos do Real. Eu quero mandar um abraço para os dois, tá? Porque eles fizeram aí, deram uma ajuda para ela, mas a gente está precisando aí ajudar a nossa irmã em algumas questões. Então eu vou passar para vocês também esse pedido de ajuda e socorro, tá? Porque é para o nosso próximo. Primeiro, não é necessário nem obrigatório que você forneça nada para ela na questão material, mas que você ore a Deus por ela. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você quiser fazer qualquer tipo de doação a ela, eu vou deixar aqui no primeiro comentário o número de agência e conta dela e os dados bancários, tá? E também vou deixar o contato dela para que vocês possam entrar em contato com ela e conversar diretamente com ela, tá? Então, primeiro, entre em contato com ela, passa uma força para ela, passa uma palavra de carinho e de ânimo para ela. Não pergunte muitas coisas, tá? Porque tem coisa que ela desabafou, chorou muito comigo, mas é necessário que vocês possam tirar as conclusões de vocês e também, se possível, fazer uma oferta para ajudar a nossa irmã, tá ok? Eu conto com a ajuda de todos vocês em pró do nosso próximo. Eu posso contar com cada um? Coloque aqui no comentário se eu posso contar contigo nesse trabalho de misericórdia e de amor que nós vamos, unidos, nós vamos fazer em pró da nossa irmã Sara, direto ao ponto. Gente, Deus abençoe a cada um, paz e graça a todos. Amém.